Olá, aqui estamos nós na nossa coleção 4, Aurora Boreal. Bom, essa coleção é especial em muitos sentidos, tão especial quanto as outras, né? Os fenômenos da natureza, eles são espetaculares. O pôr do sol, ele pode parecer banal, porque a gente vê ele todo dia, mas ele é tão espetacular quanto qualquer aurora boreal. Mas para nós que nunca vimos, né, a maioria de nós, para quem nunca viu, eu pelo menos nunca vi, meu sonho é ir e assistir presencialmente esse espetáculo. Para quem já viu, eu imagino que nem queira ficar vendo uma única vez, deve ser um sonho maravilhoso. De qualquer forma, nós temos esse privilégio de poder trazer da nossa imaginação, daquilo que a gente observa, daquilo que a gente deseja, a gente pode trazer isso para o nosso papel. A gente pode trazer isso da nossa memória, do nosso desejo e transportar para um pedacinho de papel através dessas varinhas mágicas aqui. E a coleção Aurora Boreal, ela trouxe a maior parte das cores que a gente vai usar nesse projeto, e cores, inclusive, que estão aqui dentro, né, que é a minha outra paixão, né, as cores da pena de pavão, ela tem dentro tanto as cores da aurora, quanto aquela iridescência, que chama, um fenômeno chamado iridescência, né, que a gente chama de furtacor, presente nas bolhas de sabão, que temos acesso, presente em muitos pássaros, né, muitas plumagens, principalmente dos beija-flores, né, que a gente vê, o próprio pavão, e não é à toa, né, que essas cores especiais, elas estejam em animais tão especiais, quanto o pavão, o beija-flor, em fenômenos tão incríveis quanto a bolha de sabão, né. Isso que é interessante, a gente que se encanta com as cores, por que não entrar e mergulhar naquilo que está ao nosso alcance? Por isso que eu fiz questão de trazer para vocês, já que esse tema é tão grandioso, é tão espetacular e é um fenômeno que independe da vontade humana, porém, a gente tem aqui à mão, né, um pedacinho da aurora boreal e através das bolhas de sabão também. A gente vai poder brincar com as mesmas cores, na hora que a gente quiser. Bom, como o tema é aurora boreal, eu preparei hoje para uma apresentação para a gente navegar e viajar juntas nesse universo das auroras. Como eu falei, ainda está no meu sonho, está na minha lista presenciar uma aurora, mas para isso é uma logística incrível, a gente tem que ir para um dos polos, né? Se quiser a aurora boreal, a gente vai precisar ir para o Polo Norte. Se a gente quiser conhecer a aurora austral, a gente vai ter que ir para o Polo Sul. Não é uma viagem rápida, não é uma viagem fácil, e a gente tem que estar preparada para enfrentar 30 graus negativos ou mais. Bom, temos os recursos das imagens. Muitas pessoas que presenciaram a aurora, eles fotografaram lindamente, registraram em suas câmeras, registraram nos seus vídeos. Então, a gente tem essa possibilidade de curtir através da imagem, a gente ter uma ideia do que é. E, através da imagem, a gente tem como trazer isso para o nosso papel e se apropriar através da nossa varinha de condão, a gente conseguir fazer, constelar isso. Então, eu trouxe aqui algumas imagens para que a gente pudesse analisar e conhecer visualmente e principalmente as cores, né? Quais são as cores envolvidas? Qual que é a dinâmica visual da aurora boreal? Claro que se um dia a gente for para lá, o nosso interesse não vai ser tão esse, mas vai ser em termos de fenômeno da natureza e quem sabe até a história e enfim. Mas agora aqui
eu vou passar brevemente conceituando, só para a gente entender o que é que a gente está analisando, mas o foco aqui é a gente falar sobre as cores, a gente vai analisar as imagens, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui está, né, uma das imagens que são as cores mais típicas, né, quando a gente ouve falar em aurora boreal, inicialmente a gente pensa nessas cores, e mais ou menos nesses formatos. Aqui, a imagem está congelada, mas o mais interessante é que depois você possa ir dar uma busca por filmes de aurora boreal, para ver a movimentação dela. No nosso caso, não vai entender não vai importar a movimentação, porque a gente vai congelar a imagem para poder representar. Mas é muito interessante que vocês possam ver o que é que acontece com esse fenômeno da aurora boreal. O que é interessante, né? Na verdade, o que acontece com a aurora boreal, né? Quem que ela é? A aurora boreal, ela, na verdade, ela não tem a ver só com essa cor verde, né? O que é, na verdade, a aurora boreal? Ou uma aurora polar, né? Que é um fenômeno óptico, né? Composto por brilhos, por essas cores, e é mais observado nos céus noturnos, e principalmente nas regiões polares. Só acontece nas regiões polares, né? Não vai acontecer aqui no Brasil, não vai acontecer por conta de toda a dinâmica magnética do planeta Terra. É uma coisa bem complexa de explicar, não é a ideia aqui, mas só para a gente entender que só acontece nos polos. No Polo Norte, ela é chamada aurora boreal, e no Polo Sul, aurora austral. O que é interessante é que ela é decorrente do impacto de partículas de vento solar que entra, que entra em contato com a alta atmosfera da Terra, que é então canalizada pelo campo magnético terrestre. É como se fosse assim, como que eu entendo, é como se o Sol desse um espirro e todas essas partículas vêm com muita força, com muita velocidade, e elas meio que são sugadas pela dinâmica magnética que se concentram nos polos, né? Isso depois, se vocês quiserem ver a fundo, tem explicação da física, né? Porque é um fenômeno óptico. Então, a gente tem que entender que são ventos, por isso que isso está em movimento, são explosões, são combustões, né? Tem até muita especulação com relação se isso vai fazer mal para a Terra, enfim, não, né, não é assim, é mais visual, mas sim, existem combustões aí, então a gente, como tudo é muito grande, né, na escala astronômica, a gente não sabe se a concentração da coisa pode complicar, mas até então, não, ela é muito mais visual, né, do que explosiva e não tem esse efeito todo. Bom, o que é interessante, por que ela chama isso, né, no hemisfério norte? Olha só, foi quem descreveu, né, oficialmente, porque isso é conhecido desde que o mundo é mundo, né? Porém, quem descreveu e quem batizou de aurora boreal foi Galileu Galilei, em 1619. E ele atribuiu um fenômeno tão grandioso, ele foi buscar o nome de deuses, né? E mais especificamente da deusa boreal, e a deusa Aurora, desculpa, a deusa Aurora. Aurora é a deusa, é uma deusa titânide da mitologia romana, e, e ela é a deusa das manhãs. Ela traz o inverno e ela renova todas as manhãs ao amanhecer.
e ela voa pelos céus, olha que coisa linda, né? Ela voa pelos céus anunciando a chegada do amanhecer, né? Essa é a Aurora. A Aurora teve 4 filhos, um deles é o Boreas, que é o vento do norte. Então, a gente vai conhecer também a aurora boreal pelo nome de ventos do norte. E justamente esse é o nome do deus Borés. Bom, na cultura nórdica, as auroras, elas são feitas de sol. E o que a gente vê no céu são milhões, na verdade, de colisões individuais que seguem as linhas desse campo magnético da Terra. Bom, aonde que ela acontece? Na Noruega, na Suécia, na Islândia, acontece no Alasca, no Canadá, na Groenlândia, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, e alguns pontos do norte dos Estados Unidos, né? Porque o Alasca pertence aos Estados Unidos, então acaba acontecendo lá. No Polo Sul, acontece na Antártida. Bom, a aurora boreal ela é inspirada por muitas histórias, né, e crenças. Os vikings, por exemplo, nórdicos, eles acreditavam que as cortinas brilhantes eram uma ponte entre os deuses e a terra. E eu acho que eles estavam muito certos, porque parece mesmo. Os povos indígenas norte-americanos, eles veem o fenômeno como fogueiras criadas por nativos distantes. Que lindo, né? Olha aqui a gente está vendo uma outra cor, que é uma cor vermelha. E é muito interessante, né? A NASA, ela estudou muito na aurora boreal, ela mandava os foguetes lá no meio para caçar partículas, para estudar tudo que podia sobre esse fenômeno. E o que ela descobriu? Que quando essa colisão, esses ventos solares, eles entram em contato, tem mais oxigênio naquele momento, na megatosfera, né, que eles chamam, as luzes são as verdes e as vermelhas. E quando é o nitrogênio que está mais abundante, e essas explosões são mais abundantes com nitrogênio, mudam as cores. Aí aparecem as cores azuis e roxo e os violetas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, aqui então, para a gente começar a observar, né, sempre o fundo muito estrelado, né, da noite, então a gente observa isso à noite, porque quando na luz do dia, luz com luz se anula, né, então dificilmente a gente consegue observar, ela existe, ela está lá, porém ela não é tão visível quanto à noite. Então, a característica da aurora boreal, normalmente esse bem escuro, dependendo de onde a gente está, né, se tem pouca luz vinda aqui da Terra, da cidade ou do local, e normalmente é o manto da noite, né, e aí que a gente observa essas cores maravilhosas. Aqui são esses desenhos, deixa eu ver se eu consigo... Esses desenhos que a gente tem que observar, que caracteriza muito. Então, normalmente, aqui, olha, aqui ela começa aqui, então a gente vai sempre observar uma base dessas cortinas, e depois elas seguem sempre em linha reta, sempre em linha reta, assim, dessas cortinas, isso aqui é muito típico, né, essa franja para cima, né, isso aqui é o que a gente vai tentar reproduzir, mas ela sempre nasce de uma base, e aí ela risca o céu, né, com vários risquinhos. Isso aqui com lápis de cor vai ser muito legal fazer, né, o mais difícil com lápis de cor, porém, é esse esfumaçado. Sempre é um desafio a gente trabalhar essa região aqui, toda esfumaçada. Isso aqui é bem mais difícil no lápis de cor. Mas esses pontos mais precisos aqui, isso aqui vai ser bem tranquilo a gente trabalhar. Bom. Olha aqui, que coisa mais linda essas cores. Oh, meu Deus, que show, né? Fica mais espetacular ainda com a neve embaixo, que normalmente é no polo, a gente vai ter bastante lugar
com neve. Olha essas cores. Olha que espetáculo. Então, isso aqui é que a gente tem que começar a gravar, que são as cores presentes na coleção. Eu fui lá caçar justamente. Então, são muitos tons de azuis, e os azuis mais intensos, os mais escuros. A gente vai falar sobre as cores na próxima aula, né, do cor a cor, quando a gente for preencher juntas as tabelas. Porém, aqui a gente já enxerga esse verde amarelo, né, um amarelo verde bem intenso, praticamente neon, mas a gente nem vai considerar a cor neon, porque a cor neon ela tem um pigmento muito ruim e a gente tem que trabalhar o tempo todo no papel preto, porque senão a gente vai ficar doido depois, doida, tentando cobrir todo o fundo. Então é mais fácil partir do papel preto, e aí é mais fácil azular ele onde precisa, ou violetar onde precisa, mas a gente vai precisar de um belo, de um pigmento para trabalhar. Existem luzes brancas também, então tem até muitas pessoas que enxergam branco. Tem pessoas, não sei se daltônicas ou elas enxergam as cores de uma maneira diferente, mas tem pessoas que relatam, nossa, eu vi tudo branco, eu vi todos esses desenhos, mas eu vi tudo branco. Mas existe sim áreas brancas também, então a gente vai trabalhar também com as cores mais claras, que é onde a gente vai trazer a luz, onde a gente vai clarear essa, esses esses raios, né? Essas nuvens coloridas. Então, aqui, tipicamente, esses desenhos, né, essas serpentes, e elas se movimentam, você vai ver, é muito lindo observar. Então, existe algumas serpentes que depois viram nuvens. Então, por isso que vai ser muito importante o exercício e a técnica do gradiente, porque é muito pouco preciso, tem poucas coisas precisas. A maior parte aqui é tudo gradiente mesmo. Olha que gradiente tem aqui, né? Não sei se está dando para ver o que eu estou mostrando, não sei se vai sair na gravação, mas vamos lá. Aqui, por exemplo, não sei, aqui na frente. Aqui, por exemplo, olha, essa área aqui, olha. Olha o gradiente aqui que a gente tem, tá vendo? Esses gradientes todos, isso tudo é gradiente. Aqui, essas regiões aqui em gradiente, principalmente essa parte onde esse raio, essa nuvem, ela se desfaz. Então, aqui ela está muito precisa, né? Nessa parte aqui, ela está bem precisa, e depois aqui ela vai esvaecendo. Então, isso aqui a gente tem que trabalhar bastante. Aqui dá para ver bem o movimento dessas nuvens. Então, a base dela acontece aqui, ela é como se fosse é como se fosse uma serpentina. Ela é mais chatinha e ela vai para cima, né? Ela se desfaz sempre para cima, para cima, para cima. Então, é isso aqui. Isso é tudo em movimento, mas é esse desenho aqui que a gente vai ter que estar sempre reproduzindo. Como se trata de um evento, não são nuvens, mas a aparência de nuvem, né? É uma nuvem de luz. Existe aí combustões, mas não é aquela nuvem que a gente está acostumado a ver. Não são nuvens, são efeitos ópticos. E eles dançam. Então, a gente está congelando esse movimento óptico, mas existe aqui uma estrutura que vai sempre se repetir, né? Aqui é uma estrutura bem característica. Então, ela faz essas serpentes, assim, ela serpenteia e ela vai para cima. Isso aqui a gente tem que gravar bem. Olha que espetáculo, aqui as cores, né? Aqui a gente vê bem os azuis e esses verdes azulados, e já começa com o aqua, né? O nosso turquesa,
e os azuis mais intensos aqui ainda índicos, né? Mais para o índico, ainda não tem muito violeta, ele está saindo de um azul escuro, um azul bem sombreado, mas ainda não entrou no violeta, ele ainda está no reino dos azuis, porém sombreados, né? E aqui a gente começa a perceber que essa região mais verde, mais amarela, ela começa a se misturar e ela começa a ficar um turquesa, né? Olha que espetáculo, né? Às vezes essa dança ela pode fazer em volta de coroa, né? E algumas mais distantes, então a perspectiva é bem interessante, né? Isso é uma das grandes dificuldades da gente trabalhar um desenho real da aurora boreal é a perspectiva, porque algumas coisas acontecem muito próximas da gente, né? Como aqui, por exemplo, essa parte, deixa eu tirar aqui, essa parte aqui, ela está bem pertinho, ela está quase em cima do observador. E essa parte aqui está lá longe, lá na outra ponta. Então, isso a gente tem que simbolizar em termos de perspectiva, para a gente entender que o céu, ele é plano, né? A gente está em 360 graus. Então, essa é uma outra dificuldade da gente trabalhar a perspectiva do que está pertinho da gente e do que está longe da gente. Uma coisa muito bacana é a gente trabalhar com os reflexos, né? Então, numa situação que a gente for trabalhar com um projeto real, mesmo de aurora boreal, com um projeto inteiro, né? Aqui, na nossa coleção, a gente vai brincar com pedacinhos de papel e a gente vai brincar com um pouquinho de aurora. A gente ainda não tem condições de fazer um projeto inteiro. Porém, para quem quiser se aventurar a fazer um projeto inteiro, é bem interessante observar que a gente duplica a sensação quando a gente trabalha com reflexos, né? E luzes refletindo, que nem como é lindo trabalhar com o pôr do sol refletido na água. A aurora boreal fica tão linda quanto, né? Quando a gente trabalha com reflexos de água. Olha que espetáculo. Olha esse reflexo, que absurdo. Que coisa mais linda. É lindo trabalhar com reflexo, né? Essa é uma imagem que basicamente é simples, né? A gente reproduzir. Então, a linha aqui, basicamente, a linha que divide o que é real e o que é reflexo, e a gente espelha as coisas. Não é difícil de reproduzir isso e fica um efeito lindo, lindo. Então, essa seria uma imagem simples e muito bacana da gente usar para reproduzir, né? Tem alguns efeitos aqui, que já estão caracterizados, azuis, turquesas, brancos e amarelos, um toquinhos, não amarelos, verde, né, limão, e a gente trabalhar com o mesmo reflexo aqui na água, nos mesmos tons, coisa mais linda. Aqui a gente já começa a ver os violetas, né, não nos raios, mas na cena. É muito comum que exista, por conta de ter esses raios vermelhos, a gente ter esse céu colorido também. É quase como ele reflete, ele também, ele brinca também. Então, muitas vezes o céu, como no pôr do sol, né? Tem os raios solares que começam a interagir com o céu e com as cores do céu. Então, é bem interessante aqui a gente começar a ver, olha que show de cores que a gente tem aqui. Não só da aurora boreal, a aurora boreal é linda, mas o mais legal é o contraste com o azul e com os violetas e até com um pouco de rosas, né? Uns rosas púrpuras, uns rosas mais violetados, né? Lindo também fica o reflexo na neve, mas a gente não vai brincar com isso agora, isso é por conta do módulo 5 lá do hiperrealismo. Agora é muito difícil trabalhar com isso. De novo, agora a gente pode começar a observar raios não, as auroras, elas estão tingidas, elas começam a se tingir, então a gente não vê mais só aquele amarelo,
além do verde e amarelo, a gente vê os turquesas e a gente começa a ver os violetas. Então, a gente entende que aqui já começam a ter oxigênios e nitrogênios explodindo aqui junto com as partículas solares, né? Entrando em combustão, por isso que a gente vê tantas cores. Olha, esse é um movimento muito lindo e muito característico das auroras, né? Então, eu acho que quando a gente tiver que representar, vai ser bem legal a gente representar para ela não ficar muito, para ela não parecer um pôr do sol psicodélico, né? Como é que a gente faz com que fique parecendo a aurora boreal? É observar mesmo esses desenhos, esses traços, né? São serpentes mesmo. Olha, olha, olha esses desenhos aqui. Olha isso, não é à toa que Galileu se encantou com isso, né? Quem não se encantaria? Olha aqui. Então, e de novo a perspectiva, aqui está bem pertinho da gente, está quase em cima da gente, e aqui está lá longe, quase em outra cidade, em outro estado, em outro país, se bobear, né? Pessoas do mundo inteiro estão assistindo isso, que estão próximos ao polo. Então, de novo, a gente tentar reproduzir essa perspectiva, mas principalmente eu quero que vocês entendam esse movimento. Vai ficar muito claro quando vocês verem a dança da aurora boreal através dos vídeos, mas isso aqui é típico. Ninguém vai confundir isso com nada, né? Só a aurora boreal consegue estar aqui. Mais, né, agora com mais tons aqui de azuis, lilazes, olha aqui, mais tons de azul por aqui. Então, aqui a gente vê uma paleta de azuis maior, já começando a insinuar os lilazes. Aqui é uma imagem que ela não está muito boa, mas eu fiquei muito impressionada com o desenho que esses ventos fizeram, que são ventos, então são muito aleatórios, né? Olha aqui, é quase uma espiral, olha que coisa mais linda. Olha isso, né? É quase uma espiral. E isso para ser representado nessa estrutura central, né? Que é uma base e que depois ela esvanece, né? Ela some. Aqui é a mesma coisa, ela tem uma espiral, mas a gente vai ter que aprender a fazer com que o nosso lápis respeite, né? Reproduza essa estrutura linda. Essa também tá absurdamente linda, né? Isso vai valer a pena a gente escolher muito bem as nossas imagens, né? Isso foi um estudo que vocês vão ver que tem milhões de imagens de aurora boreal, mas nem todas são muito fáceis de reproduzir, né? A gente tem que lembrar que a gente está com lápis de cor, né? Pixel a pixel. Então, quanto mais detalhes a gente conseguir ver numa imagem, mais favorável. A gente está tentando fazer com que isso a nosso favor, né? A gente está tentando pensar não em termos de tinta, nem em termos de aquarela, a gente precisa pensar em termos de lápis, de cor. Então, essas linhas aqui, isso favorece demais o lápis de cor. Isso aqui, ó. Então, quanto mais preciso a gente conseguir ter a raiz, né, a base da estrutura, o esqueleto, né, quanto mais a gente conseguir enxergar esses ventos, esse movimento, mais fácil vai ser a gente reproduzir isso no papel. Então, isso é uma dica para quando você quiser escolher uma imagem, procure imagens que você consiga enxergar que o seu lápis de cor vai dar conta, né? Que vai alcançar a complexidade. Aqui a gente começa já a enxergar as cores. Aqui, olha só, aqui a gente já começa a perceber que a aurora ela já
se desfez, né? Quase como se ela tivesse ido embora. Então, aqui já não, nem a gente só entende que é uma aurora por conta das cores, mas poderia muito bem ser um pôr do sol, se a gente tivesse trocado as cores, né? Então, esse tipo de imagem, ele é lindo, mas ele não necessariamente representa vai ser difícil representar a aurora boreal artisticamente, né? Numa imagem a gente está vendo, porque a gente está acreditando, né? Que a gente está vendo montanha, nem dá para saber se é montagem ou não hoje em dia, até porque a gente tem até pouco reflexo aqui na água, então eu nem sei se essa imagem seria uma montagem. Então esse é o tipo de imagem que, embora linda, ela é uma imagem que quando a gente for reproduzir, a gente pode ficar mais falso ainda, pode não parecer a aurora boreal. Então era legal a gente evitar imagens que as auroras, que os ventos, que a estrutura, que essas serpentes, né, esses desenhos, as coroas, elas estejam tão diluídas assim, né? É preferível a gente ir buscar movimentos mais precisos, embora aqui também, de novo aqui, fica, se não fosse esses traços tão nítidos, poderia parecer mesmo que a gente está falando de um pôr do sol, né? Se a gente estivesse falando de laranjas, vermelhos, né? Enfim, e esquecesse aqui o verde, a gente poderia jurar que isso aqui é um fenômeno de pôr do sol. Então, embora as cores induzam ao efeito da aurora, e sim, possivelmente a aurora, ao ir embora, ou ao começar, ou se apresentar, ela pode muito bem se apresentar dessa maneira, mas para nós que estamos procurando representar uma típica aurora, seria bom a gente ter as estruturas mais detalhadas, né? Aqui tá maravilhosa, essa é uma das imagens que eu mais gosto. Tá espetacular essa imagem, né? Ela tem os reflexos na água, ela tem esses desenhos típicos, né? Que a gente reconhece uma aurora, né? Aqui, isso aqui também, né? Tá bem típico da aurora, esses traços para cima, né? Esses raios, eu nem sei como me referir a esse fenômeno tão lindo, mas enfim. Então, esse pedacinho aqui tá lindo, né? E aí, o resto a gente preenche, né? Achando que isso é aurora também. Embora se a gente visse só essa parte daqui para baixo, a gente iria dizer que é um amanhecer ou que é um pôr do sol. Pode até parecer ser uma montagem também, né? Eu não sei como é que funciona a aurora aqui com essas nuvens. Então, embora essa imagem tá maravilhosa, eu evitaria trazer nuvens para a aurora boreal, né? Eu prefiro que a gente represente ela mais clean, um céu mais clean, e as estrelas, eu acho que as estrelas valem a pena, sim. Uma coisa que a gente vai ter que se preocupar é dar uma dimensão para a aurora boreal, porque a aurora boreal não é um raiozinho de uma nuvem minúscula, não é um arco-íris que a gente viria assim, né? É uma coisa monstruosa, gigantesca, absurda. Como que a gente mostra o tamanho de uma aurora boreal? Mostrando montanhas imensas ficando minúsculas perto de uma aurora boreal. Então, isso aqui é muito legal, por isso que a maior parte das imagens das auroras, elas vêm sempre acompanhadas de montanhas, porque aqui a gente tem ideia do tamanho disso aqui, né? Isso é que é absurdamente incrível, né? O efeito é enorme, é muito grande. E como que a gente entende que é enorme e é muito grande? Porque a gente trouxe uma referência. A gente está mostrando montanhas enormes ficando minúsculas perto desse fenômeno. Então, isso aqui é muito interessante. Se a gente só mostrasse a água aqui, se a gente só mostrasse a água e o céu, não ia dar para saber se isso é grande ou pequeno. Mas quando a gente mostra as montanhas, a gente sabe, né? O nosso cérebro sabe que uma montanha é gigantesca. E a aurora está deixando essa montanha
pequenininha. Então, isso faz parte da aurora boreal, como é que a gente demonstra essa magnitude quase infinita desse fenômeno lindo. Então, é isso. Eu vou deixar essas imagens, essa apresentação aqui para você disponível, para você poder apreciar. E a gente vai falar, então, das cores na próxima aula. E nas próximas aulas, vamos colocar a nossa varinha mágica para trabalhar. Tá bom? Então, até mais.